compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe. Quem está em situação de rua não é mendigo. Não é, não. Não somos mendigos. Eu sou de uma família como qualquer outra pessoa. Todos nós que estamos na rua teve uma vida com papai e mamãe, irmãos, avós. Uma vida modesta, meus pais também pobres, né? E eu fiquei lá até uns 21 anos, vim para cá, para São Paulo. Nós caímos nessa porque nós estamos na rua, a nossa consequência. Porque a pessoa que está em decadência financeira tem que sujeitar qualquer tipo de coisa, né? E esse é o mal de todo mundo, a decadência financeira. Só existe essa história dele de uma bela família porque existe a da minha, que é uma pobre família. Eu morava num lugar onde que trabalho era difícil e aí fui deixando, a cachaça foi levando, fui vagabundando, não fazia nada, até que chegou uma hora que eu tive que sair fora porque motivo de não ter emprego. E cheguei em São Paulo, comecei a me virar, porque parece que o campo aqui é mais fértil, mais fácil de levar a vida, viu? Mas as consequências me trouxeram as minhas próprias escolhas me trouxeram a este lugar. Hoje estou na calçada, mas poderia estar dentro de uma casa, pois minha mãe e minha avó vivem dentro de uma casa. Eu comecei a beber e caí na rua. Eu caí na rua. Eu tive uma experiência na Cracolândia. E às vezes ainda, não vou negar, ainda às vezes eu tenho, porque eu tenho umas recaídas. Eu vi que o organismo não estava legal mais, eu já não estava mais, já estava ficando com a cara roxa, inchada, eu falei, parei. Me descobriram na rua, chamaram o SAMU para mim, eu já estava assim, eu já tinha quase que me entregado. Então eu começo a ter uma visão, começo a ter uma meta, mas pela fraqueza do espírito, pela fraqueza da mente ainda. Na rua tu bebe, aparece, a bebida vem fácil, aí tu vai ficando dependente, aí depois tu tem que dar um break e falar, ó, não quero mais, senão morre. Eu tenho vontade. Eu não consigo fazer mais nada para concluir nenhum sonho meu. O meu sonho agora, e que eu tô desde o dia 9 de fevereiro correndo atrás, que eu tô lá. Eu sou o maior Caxias lá no CIE. Não falho de jeito nenhum. É meu ensino médio. Eu quero ter pelo menos ensino médio, cara. Ó, tem uns sonhos aí, mas então, eu vejo assim, distante, mas parece que não é impossível, mas está distante. Mas por enquanto eu vou continuar nessa mesmo. Hoje, para quem está na calçada, é um canto que ele seja dele, para ele começar sozinho. Eu adoro escrever. Quando eu estou escrevendo, vocês que leem, é a minha preocupação. Eu quero fazer isso para vocês lerem e gostar. É coisa simples. Não, acho que não tem mais som não, porque a idade, já estou com 66 anos. Não tem muita perspectiva, não. Porque
Tudo tem um tempo, né? E o tempo não espera por ninguém. Mas quando bebia, eu ficava pensando só em sonhos. E aí quando eu parei de beber, eu caí na real. Agora é arrumar o que fazer e ir levando até clarear alguma coisa boa. Mas não tem mais uma esperança de ter uma visão de trabalhar, estudar e concretizar uma vida normal com casa, carro, mulher, filhos. É muito, para nós que está na rua, isso aí já... Esse sonho é só vontade. Estamos iniciando pela TV Com Sorocaba mais um programa Compartilhe com o CVV. No programa de hoje vamos falar sobre dores da alma da pessoa em situação de rua. Como sempre, iniciamos o nosso programa apresentando um preceito do CVV. O preceito do CVV é uma frase utilizada para nortear o voluntariado com relação à maneira de servir, de ouvir empaticamente, enfim, com a maneira de prestar apoio emocional. Vamos ao preceito de hoje. Lutar pela vida ainda é o melhor. Este é um dos preceitos do CVV que fala da motivação fundamental de cada ser humano em buscar as suas potencialidades e os seus sonhos. Você já percebeu que no inverno as pessoas se voltam para aqueles que estão em situação de rua? Você já percebeu que durante o inverno essas campanhas são intensificadas? Será que a pessoa que vive em situação de rua só precisa da nossa atenção no inverno? Nas demais estações do ano, elas nos são invisíveis? Será que as pessoas que vivem em situação de rua só têm necessidade material, de roupa, de cobertor, de alimentação? Ou será que as pessoas que vivem em situação de rua também sentem as dores da alma? Estamos apresentando nos nossos últimos programas uma série que fala das dores da alma. Já trouxemos convidados aqui para falar sobre as dores da alma de criança, de adolescentes e jovens, do homem, da mulher e do idoso. Hoje vamos falar especificamente sobre a pessoa que vive em situação de rua. Estão conosco para falar sobre este tema Ricardo Augusto Uliana Silvério. Ele é advogado especialista em direito previdenciário, participante de projeto da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Sorocaba, na assistência a moradores de rua e aditos. Integrante do projeto Abençoar, de realização do Dia da Beleza junto ao CAPS. Bem-vindo, doutor Ricardo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Também está conosco Luiz Antônio de Lima, formado em Pedagogia, com extensão em Terapia Comunitária Integrativa, coordenador de ações missionárias da Igreja Católica,
com experiências de estudo em Roma. Atua na saúde mental no CAPS AD Sacassó, com usuários de substâncias psicoativas. Bem-vindo, Tony. Muito obrigado, contente de participar aqui com vocês, espero dar a minha contribuição aqui. Está conosco também Rodrigues, ele é voluntário do CVV, plantonista, e vai nos acompanhar durante esse programa. Bem-vindo, Rodrigues. Obrigado, Húngaro. Boa tarde aos convidados, o Tony, o Dr. Ricardo, o Roberto. Tá? Uma boa tarde a todos. Também está conosco Roberto das Flores. Ele é poeta, diretor de teatro, autor desses 2 livros, Bendito entre as Mulheres e Volte para Mim. Volte para Mim tem tudo a ver com o programa que vamos apresentar hoje. Roberto das Flores, bem-vindo. Obrigado. Vamos começar o nosso programa ouvindo um pouquinho da sua história. Bom, é um pouco dramática, tá? Aos 10 anos eu fui expulso de casa. Meu pai morreu dia 2 de maio. Meu pai morreu dia 2 de maio. Dia 17 de julho, Dona Eugênia, minha madrasta, me expulsa de casa e profetiza. Ela diz o seguinte: você nunca vai ser ninguém na vida. Seu sangue é ruim, você vai ser ladrão, traficante, viado, tarado, estrupador, drogado. E na minha cabeça eu não sabia o que eram aquelas coisas, mas eu sabia que não era bom. Então eu sabia o que eu não queria ser. Era exatamente pela entonação da voz. Eu vou ser alguém na vida. E saí de casa. Fiquei moleque de rua um período. Uma senhora me viu, me ajudou. Fui morar numa fazenda onde eu fiquei até os 18 anos. E esse Roberto, o Roberto das Flores, que hoje vocês conhecem, ele foi moldado dos 10 aos 18 anos. De lá pra cá foi só repetição. E eu agradeço a Dona Eugênia por ter me expulso de casa. Que talvez se ela não fosse, eu seria tudo aquelas tranqueiras que ela falou que eu seria. Mas graças a Deus não. Eu poderia estar falando, quando eu estive preso, e quando eu matei, quando eu roubei. Não, nunca dei prejuízo a ninguém, nunca tirei a vida de ninguém. Sou grato a Deus pela oportunidade que eu encontrei. Então encontrei pessoas boas no caminho e que me trilharam para o bem. Muito bem. Tony Ricardo, acabamos de ouvir uma história que podemos adjetivar como de superação. A vida da pessoa que vive em situação de rua tende à superação, a exemplo do que o Roberto acaba de nos dizer, ou não? Ele é uma exceção à regra. Tende, né? Tem. Tende sim. Eu acho que é uma superação todos os dias, porque o morador de rua, ele passar um dia na rua e permanecer vivo no dia seguinte já é uma superação. O sair da rua é a vitória final, digamos assim, né? Mas na rua ele sofre todo tipo de abuso possível, né? Seja físico, emocional, sexual. E esses abusos exigem deles, sim, uma superação. Exigem deles algo que, na verdade, leve eles adiante, né? Porque senão, como a gente viu no vídeo no início, acabando esses sonhos, acabando essa possibilidade de ver algo diferente na frente, uma história, uma perspectiva, eles perdem completamente qualquer foco e a razão de viver, né? Até porque o morador de rua, ele consegue a comida hoje, ele superou a fome daquele dia. Aí ele precisa, novamente, amanhã, conquistar a sua comida. E pensando bem em questão de superação, são inúmeras superações que ele vai passando durante o dia, a noite. Ele acordou outro dia vivo, sem estar machucado na rua, sem ter sido vítima. Para ele já foi uma noite superada. E assim vai. No próximo, lembrando aqui que tem aqueles que fizeram a opção de estar nessa condição. Outros, suas condições que colocaram ele lá, né? Então são vários tipos de casos do morador de rua. E na verdade, o sonho de quem está na rua é pequeno. Ele quer comer hoje
Então, se eu conseguir o almoço de fome, hoje eu não morro. Amanhã vai ser uma outra história. Eu preciso pensar no agora. Então, eu preciso almoçar e eu preciso jantar. Só isso. Eu não tenho sonho a longo prazo. Eu não vou fazer planos para daqui um mês, daqui 2 meses. Eu preciso comer. Então, é um sonho pequeno. É um sonho imediatista, vamos dizer assim. Depois ele vai ter que arrumar um ideal, buscar um objetivo para fazer um plano a longo prazo. Mas no começo ele só pensa em coisas pequenas e básicas. Fica claro pelas considerações de vocês que o dia a dia da pessoa em situação de rua é um dia de superação. Mas, pegando uma observação do Dr. Ricardo, da vitória final, da superação final, pela experiência de vocês, é comum casos de pessoas que deixam a rua, ou uma vez na rua dificilmente existe o caminho de volta? Quer falar, Ricardo? Fala. Posso falar? Na verdade, como o Tony falou, você tem basicamente dois tipos de moradores de rua, né? Aqueles que estão na rua porque foram levados à rua, porque teve uma ruptura familiar ou algum vício que levou ele para a rua, e daí esses você tem um percentual maior de reabilitação, vamos dizer assim, né? Que a pessoa volta para o seio familiar ou a dignidade dele é restabelecida. Mas você tem aquelas pessoas em situação de rua que elas optaram por isso. Não é o maior número, né? Mas tem algumas pessoas que optaram por estar na rua. E eu já encontrei na rua com um médico que largou tudo para poder morar na rua. Eu já encontrei cantor, canta maravilhosamente bem, inclusive na rua. Então, essas pessoas, é difícil você lidar com elas porque elas já estão onde elas querem estar. E daí sim, esses casos de você conseguir trazer elas para obter isso que para nós é a vitória final, é extremamente difícil, porque você não consegue compreender ainda qual que é a angústia, né? Qual que é o que levou ela a estar ali, né? E daí é mais difícil. Mas assim, a gente tem inúmeros casos de pessoas que saem da rua e que voltam a ter uma vida normal, porque o estar na rua, como a gente falou, não é simples, é muito difícil. E ninguém quer ficar numa situação onde esse peso, ele acaba, esses pequenos sonhos, na verdade, eles são exigências contínuas, né? Então eles optam sim por sair. Não é fácil, porque estar fora da rua também tem algumas exigências que às vezes eles não querem assumir, né? Quando o morador de rua ele faz a escolha de viver na rua, é uma situação pessoal dele, e aí a gente respeita, né, acompanha. Agora, quando a condição de família quebra esses vínculos familiares e que ele vai para a rua devido a todo um desconforto, a violência, agressões dentro da família, aí o trabalho de muitos voluntários, das instituições, de resgatar esse vínculo, de trabalhar, ressignificar os relacionamentos, aí acontece bastante superações e volta para novamente a vida de família, né? Volta para se integrar. Um trabalho lento, mas nesse sentido é possível. É mais fácil do que aquele que fez a escolha. Não quero da minha família, quero ficar na rua, quero viver a minha vida nessa liberdade. Vocês, naturalmente, têm uma experiência no trato com essas pessoas. E você mencionou quando é uma opção da pessoa em situação de rua por aquela maneira de viver, nós aceitamos. A sociedade tem essa percepção de que aquele que optou por essa vida deve ser respeitado, ou não é claro isso para a sociedade? Eu acho que aqui o Ricardo até podia falar alguma coisa a mais, mas eu vejo assim, pelo tempo que a linha do tempo que a gente vem acompanhando, que hoje há maior respeito. Hoje há, não sei se o Ricardo concorda, mas hoje há um maior respeito. Ainda não é o ideal, está muito longe de ser ideal.
mas as pessoas hoje tem, pelo menos não trata como um bicho, um animal. Ainda trata, né, Ricardo? Mas assim, é menos violento, né, do que foi há tempos atrás, né? Não sei se... A sociedade ela entende a pessoa em situação de rua como se eles, na verdade, não existissem, né? Tentam ver aquele problema como algo fora do problema delas, né? Então elas tentam excluir isso. Então talvez hoje o preconceito com relação à pessoa que opta por morar na rua, ele reduziu. Mas tem uma série de fatores de ordem social, limpeza das ruas, aparência de uma cidade onde não tem morador de rua, porque é mérito, né? Então isso daí dificulta que a sociedade aceite, tá? Mas para nós que temos um teto, que não estamos em situação de rua, é difícil compreender essa opção. Como outras opções não são fáceis para a gente aceitar, né? E a sociedade hoje, eu não sei se ela está preparada para conviver com isso. Tanto é que o trabalho com as pessoas em situação de rua, ele é muito difícil, porque você tem poucos voluntários, poucas pessoas que querem caminhar, ouvir eles, porque na verdade eu acho que o maior trabalho que você pode fazer com as pessoas em situação de rua é você fazer a escuta mesmo, é você ouvir o que eles têm para dizer. Talvez a comida, talvez a moradia seja o menor dos problemas dele, porque comida eles têm inúmeras entidades que distribuem, o próprio poder público dá local para dormir, para tomar banho, tem várias entidades onde você direciona. Mas ouvir essas pessoas, principalmente aqueles que não estão ali para roubar, para agredir, talvez seja a maior solução para esse problema. Mas a sociedade ela não persevera nesse sentido, porque o resultado, e quando a gente fala de resultado nessa sociedade que a gente vive hoje, o resultado é o que faz as coisas acontecerem. E o resultado, quando você trabalha com uma pessoa em situação de rua, ele é muito escasso. Porque hoje você está atendendo 10 moradores de rua ali continuamente, e de repente um desaparece e você não sabe o que aconteceu dele. Sim. Né? Não é um atendimento contínuo. E então isso acaba que impede a sociedade de compreender plenamente o que é e aceitar essa opção deles, né? Roberto, você que viveu os dois lados, o Dr. Ricardo acaba de dizer que a sociedade não persevera na sensibilidade em relação ao que vive em situação de rua. Como que você enxerga esse cenário tendo estado dos dois lados? Tá ok. Bom, quando estava na rua, o que eu sentia era uma falta de sensibilidade. Eu não pedia esmola, eu pedia trabalho. Eu tinha 10 anos, cara, eu estava pedindo trabalho. Eu trabalho para você, eu lavo seu banheiro, eu carpo seu quintal, eu faço alguma coisa por você. E a pessoa dizia, saia da frente da minha casa, ou eu chamo a polícia para você. Isso me chocava, porque eu não estou pedindo comida, eu não estou pedindo nada de graça, eu estou te pedindo trabalho. E a pessoa não, expulsava, vou chamar a polícia, sai da frente da minha casa. Então eu recebi vários tipos de humilhação. Depois de adulto, depois de ter saído da rua, já constituído de família, resolvi que eu havia de tirar alguém da rua e reintegrá-lo na sociedade. Indo para Iperó, encontrei um andante. Parei o carro, conversei com ele morava ali perto. Fui até onde ele morava, vi que ele morava no mato, uma subvida que ele fazia. Aluguei um quarto, com cama, dei um fogão, dar os primeiros passos. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava trazendo para minha vida um problemaço. O cara, ele não só usava droga, ele também roubava, né? E aí eu levei um ladrão para dentro da minha casa. Minha esposa já é mais fria, não passou por isso, então não tem a mesma humildade nem a sensibilidade que eu tenho. Por que você trouxe esse cara aqui, Roberto? Aí eu, não, porque eu estou ajudando, eu quero reintegrá-lo na sociedade. Isso não tem conserto. Fátima, mas eu fui um moleque de rua. Quantos anos você tinha? 10. Quantos anos ele tem? Não sei, pergunta. 25 tinha. Quando eu descobri, eu tinha trazido um problema para dentro de casa. Estava roubando meus vizinhos, roubando as pessoas que eu conhecia.
E quando eu descobri, o que eu tinha que fazer? Só tirar dali. E agora? Eu trouxe da rua para dentro de casa. Como eu vou devolvê-lo à rua? A única coisa que eu fiz foi procurar pela família, né? E falei, olha, levei o Danilo para dentro da minha casa. Puxa, mas você é louco? Como você leva um cara desse? Esse cara é louco. Ó, eu só não tenho certeza se ele matou, mas o resto ele já fez de tudo. Não, vocês têm que ajudar ele agora. E devolvi ele para a família. Sei o que aconteceu com ele. Mas o que é isso? Também eu entendo o lado da sociedade, de você se doar a tal ponto de, como eu fiz, querer tirá-lo da rua, você pode estar pegando aquela cruz de uma pessoa que você não conhece e levar para junto de ti. Então talvez faltou para mim, foi uma experiência, uma pessoa como o Tony, o Dr. Ricardo, que já são do meio, me trilhasse qual o melhor caminho de ajudar o Danilo, no caso. Mas eu arrumei um emprego, eu fiz ele tirar todos os documentos de novo, fiz ele fazer um curso de soldador, mas ele não queria, ele queria ficar na rua. Então tem que tomar muito cuidado também, como que nós vamos fazer isso daí. É a questão das escolhas, né? Que às vezes a sociedade escolhe algo para você e não respeita as escolhas que você faz. Aí tem todo um trabalho de ajudar, né? De orientar, de lapidar as escolhas, né? Mas permanece sempre o respeito pelas escolhas que as pessoas fazem de viver na rua. Tem, lógico, tem erros, tem acertos, tem vícios e virtudes nisso tudo, né? Mas é todo um trabalho que vamos conquistando com o tempo. E muitas vezes muitas pessoas tomam atitude movido pela paixão, pela emoção, né? Pelo desejo de querer ajudar. E aí, às vezes, as coisas do coração traem a gente, né? O procedimento, não só o auxílio à pessoa em situação de rua, ele é muito importante, você ouvir, mas você ter atenção no procedimento também é indispensável para não acontecer uma situação como essa, porque você atendendo a pessoa em situação de rua, você nunca sabe o que pode estar trazendo para a sua vida. Então tem que ter muito cuidado e sempre ter atenção para fazer esse auxílio, fazer esse atendimento, se fazer valer do poder público, que tem experiência no assunto, se fazer valer das entidades que já estão trabalhando nesse contexto, se aventurar a ajudar morador de rua, você pode não estar ajudando a resolver, você pode estar ajudando a piorar a situação, né? Então, o procedimento, né, do trato é muito importante também. No programa de hoje estamos falando sobre dores da alma da pessoa em situação de rua. Estão conosco o Dr. Ricardo Augusto Oliana Silvério, Luiz Antônio de Lima, Roberto das Flores e Rodrigues, voluntário do CVV. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com este tema e com os nossos convidados. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias,
como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Compartilhe com o CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba. No programa de hoje, estamos falando das dores da alma da pessoa na situação de rua. Estão conosco Ricardo Augusto Liana Silvério, que é advogado e especialista em direito previdenciário, participante do projeto da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Sorocaba, na assistência de moradores de rua e adictos, integrante do projeto Abençoar, de realização do Dia da Beleza, junto ao CAPS. Luiz Antônio de Lima, formado em Pedagogia com extensão em Terapia Comunitária Integrativa, coordenador de ações missionárias da Igreja Católica, com experiências de estudos em Roma. Ele atua na saúde mental do CAPS-AD, saca só, com usuários de substâncias psicoativas. Roberto das Flores, poeta e diretor de teatro, e o voluntário do CVV Rodrigues. Antes do bloco, falávamos sobre as causas, as motivações que levam a pessoa, a morador de rua, a ser uma pessoa em situação de rua, e a forma como ele é tratado, a forma como a sociedade os trata. E na última fala, o doutor Ricardo, eu pensaria uma observação que ele fez, de que nem sempre a pessoa em situação de rua, ele está em busca de alimento, enfim, de recurso material. Ele quer ser ouvido. E a sociedade não dispensa isso a ele. Este é o trabalho principal que o CVV faz, oferecendo apoio emocional àqueles que querem falar de seus problemas, de suas dificuldades e não têm com quem desabafar. Rodrigues, abstraindo-se a questão da dificuldade de acesso que a pessoa em situação de rua teria por falta de recursos materiais, de uma linha telefônica, para falar com o CVV, como ele seria atendido se ele chegasse ao CVV? Embora ele possa chegar pessoalmente, né? Sem dúvida. Que é uma das formas que o CVV atende, pessoalmente. Inclusive, no dia 9 de dezembro agora, passado, o Estado de São Paulo foi incorporado ao número gratuito, né, ligações gratuitas,
do 188. Então, essa pessoa em situação de rua, ela pode, através de um orelhão, ligar gratuitamente e será atendida por um voluntário do CVV. Isso é mais um serviço, né? Esse serviço 188, Húngaro, começou lá em 2015, né, num projeto piloto no estado do Rio Grande do Sul, né? Começou lá porque o Rio Grande do Sul é o estado com mais números de suicídios no Brasil. E a partir disso, o trabalho se mostrou bastante eficiente. Então o Ministério da Saúde, juntamente com o CVV, assinaram um compromisso, né, de apoio técnico, e a Anatel está viabilizando esse número 188 para todo o território nacional, né, já em 4 fases, né? A primeira fase foi no dia 30 de setembro, incorporando mais 9 estados, 9 de dezembro, incorporando mais 7 estados, entre eles o estado de São Paulo. 30 de março de 2018 será a terceira fase, com a incorporação de mais 9 estados, nesse número 188, encerrando-se, né, ligando todo o território nacional, em 30 de junho de 2018, com os 4 últimos estados faltantes. Rodrigues, uma cidade que não tenha um posto do CVV, o habitante daquela cidade terá acesso a essa linha gratuita que você mencionou, 188? Por exemplo, vamos imaginar aqui Piedade. Piedade não tem posto do CVV. O morador de lá, ele poderá ter acesso ao 188 de forma gratuita? Sem dúvida, sem dúvida. Todo terminal telefônico, móvel, fixo ou orelhão, está incorporado a isso. Então a pessoa pode estar numa cidade na ponta do estado lá, que ele vai conseguir ligar gratuitamente e ser atendido por um voluntário do CVV. E uma coisa só que eu gostaria de colocar, esse serviço 188, ele tende a ser mais eficiente. As ligações elas tendem a ter menos ligações com sinais de ocupado, porque é através de um PABX virtual que vai buscar um ramal desocupado. Isso a nível nacional. Então a pessoa pode estar ligando do estado de São Paulo e estar sendo atendido por um voluntário lá no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, ou em Santa Catarina. Então é um serviço que deverá ser bastante eficiente. E uma coisa que eu acho que nós vamos precisar bastante é de voluntários para o CVV, né? Eu lembro a você, telespectador, que o serviço de apoio emocional que o CVV oferece é prestado exclusivamente por voluntários. E à vista das considerações que acaba de fazer o Rodrigues, é de se imaginar a quantidade de voluntários que o CVV precisará. Se você se sentir tocado para isso, procure o CVV mais próximo de você. A bebida e as drogas é um caminho natural para a pessoa em situação de rua ou não? Digo assim, com 80%, 90% natural. Até porque a droga, em muitos casos, ajuda você a superar. Pode, né, parecer que... mas é verdade. A cachaça, né, a maconha, são meios que eles encontram ali como ferramenta de superação. Que, na verdade, está também se autodestruindo. Mas, no dia a dia de rua, acaba sendo uma ferramenta. Concorda, Ricardo? Deixa eu perguntar, antes de você responder, doutor, e pode contemplar na sua resposta, essa adesão à bebida e à droga é uma forma de minimizar a dor que está sentindo, ou é um caminho mesmo natural, como eu perguntei? Na realidade, principalmente a bebida, né, o coró que eles falam, né, a pinga, ela é mais barata que a água. Então, eles vão pagar por meio
meio litro de pinga R$1 e eles vão pagar por meio litro de água R$2,50, R$3. Então acaba sendo mais barato eles comprarem a pinga. E em dias frios, eles usam a pinga para aquecer. Então não é um método de superar o frio da noite também, tá? Mas além disso, é uma forma de esquecer. É uma forma deles conseguirem se livrar daquela dor que eles estão sofrendo, né? E acaba não sendo natural, não seja talvez o caminho que todos seguem, né? Mas é o que é viável, é o que chega às mãos deles mais fácil, né? Principalmente a bebida. A droga já é um pouco mais complicado, porque eles têm que pagar para ter, né? Entendi. Mas a bebida, ela é bem simples o acesso para eles e é bebida forte normalmente, né? Que traz a violência daí. Talvez aqui encaixe o tema, né? A dor da alma dos moradores de rua. A droga é uma forma de mascarar essa dor da alma, que às vezes é muito forte. O abandono da família, o desprezo, a falta de compreensão, ficam marcas profundas, cicatrizes feridas que não cicatrizam. E aí a droga vem ali para dar uma certa alívio, né? Uma superação. Que na verdade não acontece isso. Mas é a maneira que eles vão se encontrando para sobreviver dia após dia. Roberto, pelas suas considerações, você não trilhou esse caminho da bebida. Naturalmente que, assim como você, há um contingente que não vai para esse caminho. A que você atribuiria existirem dois grupos? Um que trilha naturalmente e outro que resiste. Eu acho que já é também como a maneira que ela vai para a rua, né? Eu vou porque eu estou querendo ir, eu estou cansado da família, vou deixar vocês e vou para a rua. Não. Ou você foi jogado na rua. Foi te dada a rua como a última alternativa. Lá na rua, eu quero me socializar. Eu preciso me socializar. E vou me socializar com alguém igual a mim. Então, com alguém que está na rua. Então, se já está na rua e é usuário, vai me oferecer. Que nem ele falou, tem custo. Mas hoje eu te ofereço, amanhã você me oferece uma troca. Então, a droga entra ali, a bebida entra ali. Então, dependendo de se eu estou indo por prazer, vou ver isso como festa. Eu estou em festa, eu estou onde eu queria estar. Mas quando vai para a rua, porque foi jogado nela e não quer estar nela, ele precisa de ter um objetivo. Eu não vim eu não estou numa festa. Me jogaram aqui e eu vou sair. E vou sair por cima. A pessoa que me jogou na rua, quando eu estava sendo expulso, e ela falou, você vai ser ladrão, falou todas aquelas coisas ruins, eu disse para ela, eu vou voltar. E o dia que eu voltar, a senhora vai estar na comissão de frente para me aplaudir de pé. Eu não sabia o que eu estava falando. Depois de uns 8 meses que eu estava na rua, o que eu vou fazer para essa velha ter orgulho de mim? Ela é minha madrasta, mas ela tem que ter orgulho de mim, eu tenho que voltar. E quando eu voltar, minhas irmãs, eu tenho 15 irmãs. Minhas irmãs têm que estar lá. Minha família vai me ver, mas não vai me ver como um Roberto qualquer, mas o Roberto. Então, eu me apeguei à literatura. Eu falei, vou ser escritor. E comecei a escrever aos 10 anos e nunca mais parei. Então, hoje eu escrevo. Muitos trabalhos meus são dolorosos. Existe um poema meu que chama Moleque de Rua, e eu encerro dizendo, conheço do homem o ódio e a ganância. Fui forte, entre quedas e fracassos, sobrevivi. Talvez eu nunca vá ser reconhecido, talvez nunca serei um grande escritor. Né? Alguém pergunta se quer ser o Jorge Amado? Não, eu quero ser o Roberto das Flores. O Jorge Amado já existe, existiu. Eu quero ser o Roberto das Flores, quero o meu espaço, não quero espaço de ninguém. Né? Então é isso, quando a pessoa está na rua, como tem dois grupos, ou ele está na rua porque quer, ou ele está apenas de passagem. Eu falo que eu passei pela rua. Eu nunca estive moleque de rua, né? Eu não sou moleque de rua. Né? O final da sua poesia caracteriza bem um e outro grupo. Sim, sim. Nós temos um vídeo de um depoimento, vamos assistir? Olá, querida Jo, é um prazer participar do seu programa para contar um pouco da minha história e dizer as coisas, um pouco das situações que me fizeram sofrer bastante, mas graças ao universo, graças
a minha vontade de crescer, eu estou de volta, mas as coisas não foram muito fáceis. Eu fui criado, muito bem criado por uma família maravilhosa. Eu tive uma educação bastante rígida e com muito carinho, mas aprendi todos os valores que uma família tradicional prega e para que você aplique na sua vida. Mas em dado momento eu estive numa situação periclitante, por assim dizer. Eu estive em situação de rua, apesar de ser jornalista, apesar de ter trabalhado numa grande emissora por muito tempo como editor, apesar de ter condição de até não precisar ficar em situação de rua, porém o orgulho me fez pensar dessa maneira e acabei ficando numa situação muito ruim, que foi a situação de rua. O maior sofrimento que eu senti foi após a perda do meu pai, e eu perdi o chão. E para não trazer problemas para minha família, porque afinal de contas a gente, quando é maduro, a gente tem que ser responsável pela nossa subsistência. Então eu optei por ficar mesmo, por resolver esse problema por minha conta e risco. E eu sofri as piores dores, que é você estar numa noite chuvosa, de frio, saber que você poderia estar na sua casa, e eu chorei, eu passei fome, mas eu tive o privilégio de conhecer grandes amigos que apostaram no meu profissionalismo, na minha competência, nas minhas habilidades, e isso me fez uma pessoa mais generosa. Isso me trouxe de volta à estabilidade. Eu hoje presto serviços numa ONG, na Rede Rua, na Associação Rede Rua, que cuida de pessoas em situação de rua. E eu sou uma pessoa melhor. Pensei em suicídio, pensei em diversas coisas, mas hoje eu posso te garantir que cada dia, um dia após o outro, eu penso na prosperidade e adoro quando percebo ser querido pelos meus grandes amigos. Grande beijo, Jô. Parabéns pelo programa. O vídeo ilustra tudo o que vimos durante o programa. Sentar nesta bancada é viver emoções e sentir-se impotente com a força dinâmica do ponteiro do relógio. Este tema e convidados desta envergadura daria para fazer 3, 4, 5 programas. A exiguidade de tempo imposta pela televisão não nos permite. De todo modo, fica a sugestão da apresentação do Compartilhe com o CVV, que a nossa diretora Jô traga de volta esses convidados para que a gente possa aprofundar ainda mais esse tema, dado o quanto eles sabem e podem contribuir para a sociedade e para você, telespectador, falando de suas experiências e principalmente de como vive a pessoa em situação de rua. 30 segundos, Roberto, para as suas considerações finais. Bom, eu costumo dizer que tudo que aconteceu comigo tinha que ser. Talvez se passassem a mão na minha cabeça, fossem generosos comigo,
eu talvez fosse realmente tudo aquilo que a dona Eugênia falou que seria, né? Então eu agradeço a Deus todos os dias, agradeço a família, agradeço aos amigos que adquiri ao longo da vida, e tudo tinha que ser, porque é a minha história. Hoje eu tenho uma história para contar. Eu vivi cada instante da rua, eu vivi cada instante que dela sair, e não tenho a menor vontade de voltar, e tenho vontade de ajudar as pessoas que lá estão, porque muitos não sabem o mal que está causando a si mesmo, né? Então é só isso. Agradeço a você por ter nos trazido e ter dado a chance de levar um tema tão sério das pessoas que talvez estão passando por ele e nem sabem, né? Porque eu falo assim, gente que está na rua, tem gente que está passando por ela, né? Então, que a gente possa fazer diferença para alguém. Obrigado, Roberto. Volte mais vezes. Obrigado. Doutor Ricardo, suas considerações finais. Tratando do tema do morador em situação de rua, eu lembro de alguns amigos e irmãos, por assim dizer, que têm dedicado a vida a tentar restabelecer a dignidade para essas pessoas que estão em situação de rua, que querem sair da rua. Enaltecer, na verdade, esse trabalho, sabe? Esse tempo de acerto e de erro, né? Que essas entidades que não são ligadas a poder público, não são ligadas a nada, têm feito. E o CAPS, que é um trabalho maravilhoso, como a gente estava conversando fora, é um trabalho indispensável para que essa situação da pessoa em situação de rua ela se altere, para que as coisas melhorem, né? Para que essas dores da alma elas sejam tratadas, né? E queria falar para o telespectador, né? Que se quiser ajudar, procure mesmo as pessoas que já estão trabalhando nesse sentido, não se aventurem. Procurem as entidades que já estão trabalhando, procurem o CVV que tem esse trabalho, procurem o CAPS, procurem o Centro Pop, procurem as igrejas, porque a pessoa em situação de rua ela só realmente vai sair da rua quando ela for integralmente tratada. Física, emocional, familiar, espiritualmente. Caso contrário, nada vai ser resolvido. Queria agradecer a oportunidade e que venham mais vezes. Obrigado. Suas palavras finais, Tony. Primeiramente, agradecer essa oportunidade e dizer que agora, próximo do Natal, há no ar toda uma atmosfera, um desapego, né? E que as pessoas consigam olhar além, né, da roupa, além do cabelo, olhar além, né, daquilo que se apresenta só diante dos olhos, mas na alma, né? Que ali tem um ser humano, tem uma energia, tem alguém que sofre. Às vezes não é só por falta do que comer, o que beber, mas pela falta de um abraço, pela falta de um momento de escuta. Um momento de escuta. Então, desejo a todos Feliz Natal, agradeço a oportunidade e ficamos à disposição se acaso vocês nos pedirem novamente a nossa contribuição. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Rodrigues, por estar aqui conosco. Só queria lembrar que o número do CVV mudou. 188 agora, tá? Ainda há tempo para a nossa vida plena. Lembrando a você que a vida plena é um exercício que o CVV faz e que nós dividimos com você, que nos prestigia, que nos assiste. Quando eu não consigo ligar com meus sentimentos, eu consigo pedir ajuda? Responda para você mesmo como se sente diante disso. Se você quiser saber mais sobre o CVV, visite o nosso site www.cvv.org.br. Obrigado pela sua audiência e esperamos você no nosso próximo programa.
Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.